Olá, passando para trazer mais uma palavra abençoada para você e para a tua família. Hoje eu quero conversar com você sobre a história de uma mãe que não desistiu de seus filhos, de uma luta, de uma história trágica que está, talvez até passou despercebido por você na palavra de nosso Deus. Uma história tão pequena, mas que tem um significado, um valor tão imenso, tão intenso para cada um de nós, que traz exemplos muito fortes de perseverança, de determinação e de conquista. Apesar de ser uma história trágica, mas ela traz um valor muito grande, ela agrega muitos valores para nós. Essa história ela está narrada em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. É breve, mas com um valor significativo muito grande. É a história de Rispa. Rispa traz o retrato, o sofrimento e dedicação de uma mãe cuidadosa, zelosa para com seus dois filhos, Armone e Mefibosete. Essa história vai revelar lições preciosas para cada um de nós. Nessa semana que antecede os dias das mães, né, mostra o cuidado, o zelo, o amor, a dedicação desta mãe. E com essa história de Rispa, aqui eu quero deixar a minha homenagem a todas as mães que têm se dedicado, que têm lutado, que não desistiram, que não têm desistido, que continuam lutando, enfrentando as adversidades para que possam ver os seus filhos honrados, as suas bênçãos, as heranças que o Senhor lhes concedeu, que são seus filhos, sendo honrados nesta terra. E a nossa história, a de Rispa, aconteceu no reinado de Davi. Naquela época, estava acontecendo uma seca que durou cerca de 3 anos. E Davi, preocupado com o que estava acontecendo pela falta de chuva, Davi consultou o Senhor. E o Senhor falou para Davi que todo aquilo que estava acontecendo ali naquela região era porque Saul havia cometido um pecado, né? Tinha quebrado uma aliança, que tinha sido a aliança que havia sido feita com os gibeonitas. Saul, ele fez uma batalha contra os gibeonitas e matou muitos gibeonitas. E essa aliança quebrada, que em outro momento nós vamos conversar sobre alianças quebradas, fez com que a mão do Senhor pesasse contra Israel naquela época, no período do reinado de Davi. E Davi procurou os gibeonitas para saber o que poderia fazer para recompensá-los por conta da investida de Saul contra o povo deles. E eles disseram que eles não queriam nem ouro e nem prata, eles não queriam dinheiro, eles não queriam restituição financeira, mas e também que não queria nem a morte de nenhum israelita, mas que também Davi entregasse para eles 7 descendentes da casa de Saul para que eles enforcassem. E Davi concordou e buscou da casa de Saul, da descendência de Saul, 7 pessoas, que inclusive desses 7, os 2 eram os 2 filhos de Rispa, que foram entregues aos gibeonitas e eles enforcaram. Essa mãe da nossa história, que hoje eu apresento aqui, retratando a história de Rispa,
que retrata o sofrimento de muitas mães nos nossos dias atuais. Rispa, quando viu que seus filhos enforcados, lá onde foram expostos seus corpos, Rispa montou um acampamento. Ela pegou um pano de saco, na penha, como fala, e colocou ali na pedra. E lá Rispa ficou acampada. Durante o dia, Rispa, ela espantava as aves de rapinas para que não viesse se alimentar da carne, né, dos corpos que ali estavam expostos. E à noite, Rispa enxotava os animais selvagens para que não viesse devorar os restos mortais dos seus filhos. Naquela época, a morte, quando os corpos ficavam expostos e as aves de rapina, os animais devoravam, ficava uma morte mais desonrosa ainda. E Rispa, para que não tivesse os filhos essa desonra dos corpos dele, ela ficou lá, vigiando. A história nos fala que Rispa ficou num período de 6 meses. Imagina você o sofrimento dessa mãe, que passou durante 6 meses, dia e noite, velando ali os corpos dos seus 2 filhos. A luta, a dor, o sofrimento, né? É muito grande. Aí você pode dizer, poxa, mas que injustiça pegar 2 filhos que não tinham nada a ver, 7 filhos, 7 pessoas que não tinham nada a ver com a situação e pagou pelo erro, pela culpa de outra pessoa, né? Mas a gente vê muito isso também nos nossos dias de hoje. Naquela época que ocorreu essa situação, vigorava a lei, né? Vigorava a lei, não era graça. Hoje nós estamos vivendo debaixo da graça. Glória a Deus, aleluia. Através de Cristo Jesus, nós estamos vivendo na graça. Mas nós podemos trazer um exemplo bem prático, bem assim, digamos assim, simbólico em relação aos dias de hoje. Uma coisa simples, né? Por exemplo, o crescimento desproporcional das cidades, né? Das construções dos prédios, das casas na beira dos igarapés, a contaminação dos rios, dos lagos, dos mares e a forma que tem sido degradado o meio ambiente, né, é algo que está sendo feito nessa geração, mas as consequências ela vai vir para a geração futura. São talvez não os nossos filhos, mas os nossos netos, bisnetos, tataranetos, eles vão sofrer essas consequências dessas situações que estão sendo vividas agora, né? Então, nós temos que pensar muito em relação aos nossos atos, daquilo que nós estamos fazendo hoje, no nosso presente, porque o nosso presente vai refletir no nosso futuro. Então, são muitas situações que essa palavra ela nos traz para a reflexão de vida, para a gente observar a forma de vida que a gente tem vivido, né? As perspectivas de vidas que nós temos, né? Para nós mesmos e para nossa família e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa trágica história de Rispa, né? Dessa mãe que não desistiu do seu filho, é uma história que é muito pequena, fala praticamente em 3 versículos, como você vai pegar a tua palavra, que eu tenho certeza, vai pegar a tua Bíblia e você vai ler essa passagem de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. É uma mensagem bem sucinta, é uma história, uma passagem bem sucinta. Então, a gente percebe, diante de todas essas circunstâncias, né, o que nós podemos tirar de bom nessa história toda, diante desse sofrimento dessa mãe, dessa luta toda, né? Então, para isso, a gente nem precisa, né,
puxa muito pela nossa memória, mas diante de tantas circunstâncias que a gente tem visto nos últimos tempos, do sofrimento das mães, de muitas mães em relação aos seus filhos, né? A gente pode ter, por exemplo, um dia de visita num presídio. Pode-se perceber que tem uma fila enorme de mães ali aguardando para visitar os seus filhos, que estão ali pagando, né, pelas consequências das suas atitudes impensadas, que erraram, né, fizeram coisas erradas, mas não deixaram de ser seus filhos. Elas estão ali por eles, né, levando o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação, a sua preocupação, né, levando aquele abraço carinhoso, aquele alento, né, para o seu filho que está ali naquele local, que a gente sabe que é um local insalubre, não é um local apropriado, digamos, entre aspas, né? Mas está ali por um motivo, né? Por consequência de talvez um ato impensado, né? Dificilmente você vê um pai, mas existem muitos pais, né, que lutam pelos seus filhos, que não descansam pelos seus filhos. Muitos sempre, às vezes, deixam só a mãe enfrentando a luta sozinha. Amor de mãe é um amor incondicional. Não existe limite para o amor de mãe. Mãe, só quem é mãe sabe o que é o tamanho do amor de uma mãe. Mas tem muitos pais que também têm esse amor imensurável, né, por os seus filhos. E um pai que a gente sabe que tem um amor que não se mede é o nosso Deus, que é um pai amoroso, bom, que só quer o melhor para os seus filhos, não é verdade? Então, tem muitos filhos, né, que foram criados no temor do Senhor, que foram evangelizados, bem orientados, bem instruídos, que louvavam, que oravam, que fazia missões, mas que hoje estão desviados do caminho do Senhor, estão nas depravações do mundo, nas facilidades do mundo, trazendo preocupações para os seus pais, que estão no uso, né, de entorpecentes, e quando estão nesse uso, né, que estão dessa forma, praticam muitos atos, né, fora da noção, né, que traz muitas consequências devastadoras para dentro das suas famílias. Eu estou escolhendo as palavras porque tem muitas palavras que nós não podemos expressar aqui dentro do canal do YouTube, né? Existe uma censura prévia, pode-se dizer que nós não podemos falar alguns temas sensíveis, né? São sensíveis. São temas sensíveis colocados, né? A gente não pode falar. Então, vendo aqui a nossa narrativa da história de Rispa, Rispa, ela velou os seus filhos mortos, lutando contra as bestas feras, dia e noite. Assim também, né? Nós sabemos que muitas mães estão lutando contra as bestas demoníacas, contra as hostes do mal. Porque a luta de Rispa ali era contra as aves de rapinas, né? Durante o dia e a noite contra os animais selvagens, sem descanso, dia e noite, velando pelos seus filhos, durante cerca de 6 meses. Não foram 6 dias, foram 6 meses, 6 longos meses. E Rispa estava lá, lutando, enquanto ela viu os corpos se decompondo ali dos seus filhos. Com certeza, o mau cheiro insuportável, mas para aquela mãe ela não sentia aquele cheiro. Aquela mãe ela não tinha tempo de sentir o cheiro, porque a sua luta estava ali incansável. Ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. Ela não deu trégua, né? Dia e noite.
Enquanto os corpos se decompunham, né, ela não arredou o pé, ela ficou lá. Ela não passou a responsabilidade dela para ninguém. Ela perseverou ali em determinação, né? Ela teve assim uma força de gigante, né? A gente vê que em nenhum momento aqui na nossa história, aqui na Bíblia, fala que teve outras pessoas que estiveram ao lado de Rispa. Fala que Rispa esteve lá. Na palavra do nosso Deus diz, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu li bem compassado para que você fixasse bem, entendesse bem. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás. Satanás é que não quer ver a tua família bem, a tua família de pé, a tua família estruturada, a tua família unida. Somente em Deus nós teremos força para poder lutar, para ter os meios, as condições necessárias para resistirmos às investidas de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho. Satanás, ele luta dia e noite, noite e dia. Satanás não dorme, nós dormimos, nós cochilamos, mas ele não. Ele investe constantemente, ele, as hostes do mal, ele e todos os seus anjos caídos junto com ele, investe contra a nossa vida. Eles não querem ver a tua paz, a tua alegria, a harmonia no teu lar, a tua alegria, a tua felicidade. Somente em Deus você vai ter força para superar tudo isso. Olha o exemplo de Rispa. Rispa estava passando uma luta tremenda, seus filhos estavam lá mortos, empendurados, enforcados, e aquela mãe, ela ficou ali lutando, não se deu por vencida. E sabe o que foi que aconteceu? Alguém foi até Davi, foi até o rei Davi, e falou, né? Falou que da luta de Rispa, do que estava se passando com Rispa. E Davi mandou tirar os corpos, o resto da mortalidade dos seus filhos, e mandou fazer um sepultamento digno, um sepultamento de honra, que era o que aquela mãe estava querendo, que seus filhos tivessem um sepultamento digno. E glória a Deus, aleluia, ela conseguiu pela coragem, pela determinação, mas durou cerca, aproximadamente de 6 meses, que aquela mãe não descansou. Então, minha amada irmã, minha amiga, minha querida, você que esteja ouvindo, vendo, assistindo essa mensagem de hoje, você que é mãe, você que não é mãe, mas na tua família tem um filho, tem uma filha, né, que não está nos caminhos do Senhor, que está passando por essas adversidades, circunstâncias que o mundo colocou à sua porta e que eles não tiveram força para resistir, não desiste. Não desiste do teu filho, não desiste da tua filha. Lute, busca o Senhor. Aquela mãe, a Rispa, ela lutou até que chamou a atenção do rei. Então lute, clame ao Senhor, até que o Senhor venha em teu socorro. Nós temos exemplo na palavra de nosso Deus, que Daniel começou a clamar ao Senhor, e no primeiro dia, no primeiro momento, o Senhor enviou a resposta para Daniel, mas Satanás enviou um principado para atrapalhar a chegada, a resposta para Daniel. Então, se a tua bênção, você está clamando, você está buscando, e ela não está chegando, continua clamando, porque pode ser um principado, pode ser que seja
algo que Satanás colocou para impedir da tua bênção chegar. Não desista, continua clamando, continua persistindo, que assim como aquela mãe recebeu a resposta do que ela queria, você também vai conseguir a tua resposta, vai conseguir a tua bênção. Mas não desiste, confie, porque nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, e somente Ele, para nos dar a graça para resistirmos todas as investidas de Satanás, porque nós mesmos nós não temos força, nós não temos condições nenhuma, porque a nossa força vem do Senhor. O poder e a autoridade está no nome do Senhor Jesus, no poder de Deus que opera. Então, meus amados, minhas amadas, nós vemos que muitas mães, né, estão lutando pelos seus filhos. E elas sabem que essa luta, né, é uma batalha espiritual, né, que aquilo que ocorre com os seus filhos, né, que elas veem de forma bem nítida, bem clara, né, que essa batalha é uma batalha totalmente espiritual, porque ela sabe, mãe sabe, conhece o seu filho, mãe sabe porque ela gerou dentro dela por 9 meses, outras com menos tempo. Mas mãe sabe, mãe tem um radar, um pressentimento assim, ela sabe. Mãe sabe quando o filho está mentindo e mãe sabe quando o filho está falando a verdade. Não adianta. Mãe conhece o menor gesto do seu filho, a mãe conhece. Às vezes o pai, porque passa mais tempo fora, trabalhando nas lidas, às vezes não tem essa percepção desses mínimos detalhes, mas mãe tem. Mãe conhece no mínimo detalhe. Então, o que a gente vê aqui? Que uma mãe temente a Deus, né, com seu coração quebrantado, ela consegue discernir, né, certas situações que estão ocorrendo com seus filhos. E nesse momento é o momento de você chegar e conversar com seu filho. Filho, vem cá, o que está acontecendo? E falar com brandura, com amor, com carinho. Filho, esse não é o caminho. Esse caminho não vai te levar para coisas boas. E você aconselhar o teu filho. Ah, pastora, mas eu já fiz muito isso, eu faço muito isso. Continua fazendo. Continua insistindo. Porque não é em vão. Tudo que você falar, que você aconselhar, que você orientar com amor. É com amor, não é com gritaria, não é com xingamentos que você vai alcançar a alma do teu filho, o coração do teu filho, a mente do teu filho. Não é com gritaria, nem com xingamento, nem você expulsando de dentro de casa. É com amor, é com carinho nos pés do Senhor que você vai conseguir chegar na mente do teu filho, porque Satanás ele confunde a mente dos jovens, confunde a mente dos adultos, quem dirá de uma pessoa que não está ainda com a sua maturidade ainda formada. Então, com muito amor, com muita fé, eu creio que você consegue, que você vai chegar, porque Deus é um Deus de poder, é um Deus amoroso e bom, e Ele está contigo. O Senhor nos tem na palavra do Senhor que Ele disse que Ele iria, mas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui nós vemos que a atitude de Rispa, ela não só trouxe honra para os seus filhos, mas também aos restos mortais de Saul e o seu filho Jonatas, né? Quando o Senhor abençoa, minha amada, meu amado, é uma bênção que transborda. E eu creio que essa bênção vai chegar na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Só não desiste, né? Continua acreditando, porque nós vemos aqui que a perseverança de Rispa, a determinação dela, né, de não desistir, nos mostra, nos incentiva a também continuarmos, a resistirmos diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, das nossas lutas, por mais que seja algo
grave, grande, né? Até mesmo diante da morte, como foi o caso de Rispa, que perdeu seus 2 filhos. Eu conheço história aqui de 2 pessoas, 2 famílias, né? De uma irmã que perdeu seu filho, que lutou até o último instante, até conseguir trazer o corpo do seu filho, que havia sido vítima de um homicídio numa cidade aqui distante, e ela conseguiu, com muita luta, muito sacrifício, trazer o corpo do filho dela para que fosse sepultado aqui. Também a luta de um pai, que luta até hoje para conseguir resgatar essa dignidade, né, ao seu filho também já falecido. Eu creio que daqui a mais uns dias nós vamos estar trazendo o testemunho desses 2 pais e de muitas outras famílias que nós conhecemos também, né, que não desistiram dos seus filhos. Então não desista, não desista. Continue lutando, continue insistindo. Então, por um amor, né, e por um desejo ardente de fazer o que era certo, que naquele caso de Rispa era dar um enterro digno aos seus filhos, um sepultamento digno aos seus filhos, ela suportou dias de sol, de calor, né? Noites de frio, ali naquela escuridão, né? Olha a luta dessa mãe, desse sofrimento dela, deve ter passado fome, né? Então, o seu esforço e a sua luta, ela teve uma recompensa. Você pode imaginar, né, toda a dificuldade que aquela mãe passou ali. Imagina, fecha os teus olhos e imagina a dor daquela mãe. A gente pode imaginar o que se passava no coração daquela mãe ali, seus pensamentos, aquelas horas de angústia. A gente pode imaginar o sofrimento que você passa, das angústias que você passa, que você tem passado, diante da luta que você tem enfrentado. Por mais que você possa pensar que você esteja sozinha, você não está. O Senhor está contigo. Confie, se revista de força, do poder de nosso Deus, do revestimento espiritual do Espírito Santo de Deus, para que você tome ânimo, coragem, você não desista do seu filho. Tem um dizer que enquanto há vida, há esperança. Aquela mãe, os filhos dela não estavam mais com vida, mas ela continuou lutando por eles, porque ela tinha uma causa, ela tinha um objetivo. Ela não queria que os filhos dela ficassem sem a desonra no sepultamento. E ela lutou. Os teus filhos ainda estão com vida, tem esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança viva, é a nossa prova, é a nossa prova. Que o Senhor Jesus pode. Nós temos tantos exemplos, tantos testemunhos maravilhosos, não só os que estão na palavra de nosso Deus, que nos serve como uma referência, mas fora da palavra de Deus, nós temos, meu Deus, são muitos testemunhos do poder do nosso Deus. Talvez você já tenha testemunhado, vivenciado na tua vida testemunhos, milagres acontecendo na tua vida, na vida de pessoas próximas a você. Então não desiste. Nós vemos que muitas mães choram, né, por seus filhos que já estão mortos nos pecados, nos seus delitos, que acham que não tem mais jeito, mas tem sim, tem solução. Tem solução. Nós vemos mães que, como Rispa, se coloca ali sobre a rocha, buscando, clamando, pedindo, esperando essa resposta, e essa resposta vem. Ali Rispa fez a defesa dela até chamar a atenção do rei. E assim como Rispa chamou a atenção do rei, eu creio que você também vai chamar a atenção e o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio. Ali
aqui eu até anotei para que eu não esquecesse, que a Rispa, ela não tinha medo, ela não teve medo. Ela não saiu da torre de vigília dela. Então, meu amado, minha amada, não sai também da tua torre de vigília. Ela ficou 6 meses, não foi 6 dias, mas ela ficou ali. Então, a dedicação dessa mãe, né? Ela protegeu os corpos dos seus filhos ali durante 6 meses, dia e noite, até que eles pudessem ser sepultados. Rispa foi uma protetora incansável, né? E a gente vê aqui no final dessa passagem que talvez para quem visse não fosse nada, mas para Rispa foi uma grande vitória. Afinal, era o seu último feito como mãe. Conseguiu um destino honrado para os corpos de seus filhos. E para concluir essa mensagem, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe dentro da tua luta, da tua batalha, e que você não desista dos teus filhos. Você é uma mãe guerreira, você que é uma mãe que trabalha, que luta, que tem suas dores, que tem suas alegrias, que já teve suas perdas, mas também já teve muitas conquistas. Eu sei que Deus, muitas mais outras conquistas, Deus vai te conceder. Então, busca o Senhor cada dia mais. Leia a palavra do nosso Deus para você se alimentar desse pão espiritual. Que a palavra do nosso Deus vai te alimentar, vai te dar força para que você não desanime, para você fortalecer mais ainda a tua fé, aumentar a tua esperança em dias melhores, em perspectivas melhores de vida para você. Por mais que seja dificuldade, por mais que seja a luta que você esteja passando, não desista. Deus nos fez com um potencial diferenciado. Nós somos mães, mulheres guerreiras, perseverantes, determinadas. Nós temos tantas coisas assim interessantes que Deus nos propiciou. E a cada dia mais, Deus, com um Pai amoroso que é, eu creio que Ele nos contempla a cada dia, a cada instante, a cada amanhecer, a cada segundo. Deus renova nossas forças. Só não desiste, não desiste da tua luta. Guarda essa história de Rispa no teu coração, para que você se inspire cada dia mais nela, na luta, na coragem, na determinação desta mãe, porque eu sei que você é guerreira. Em cada um de nós existe uma Rispa, guerreira, determinada, corajosa. Porque aquela mãe, ela foi muito corajosa em ficar lá à noite no relento, né, à mercê dos animais selvagens. E nós estamos nessa selva, no meio de muitas pessoas, né, onde o mal investe contra nossas vidas, mas nós temos que resistir. Resistir fortalecidos no nosso Deus. Então, mãe, não desiste. Que o poder de Deus, que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que em nome de Jesus, a tua vitória, a tua bênção chegue o mais rápido possível. Em nome de Jesus, não desiste, persevera, que a tua vitória vem, em nome de Jesus. Um grande abraço a você e fica na paz do Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha só, escreve aí, dá essa força para o nosso canal, para que nosso canal cresça e que esta mensagem ela possa atingir muitas outras vidas que estejam precisando de ouvir uma palavra de alento, de fé, de coragem, de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e compartilhe essa mensagem para que muitas outras vidas, almas sejam alcançadas.